Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, de coragem, de comunidade e de um chamado divino que, olha, ecoa até os nossos dias. Usando a jornada do apóstolo Paulo lá em Corinto, vamos tentar entender na prática o que significa proclamar o evangelho, sabe? Especialmente quando tudo parece jogar contra. E tudo começa com esse comando aqui. Direto, poderoso, dado num momento de muita incerteza. Fala e não te cales. Essa frase é o coração da nossa análise hoje, é a tensão e a promessa que a gente vai desvendar juntos. Ok, vamos montar o cenário. Anunciar uma mensagem que bate de frente com a cultura exige assim uma coragem imensa. E é fundamental a gente entender que Paulo não chega em Corinto no auge da sua força, no momento de vitória. Não, não. É bem o contrário. Pensa bem, Paulo chega em Corinto carregando o peso da experiência que ele teve em Atenas. Lá ele enfrentou uma oposição filosófica pesada e o que parecia ser um grande fracasso. Então ele chega cansado, talvez até meio desanimado, mas de jeito nenhum derrotado. A missão continuava ali, firme, sendo o norte dele. E é justamente nesse momento de aparente fragilidade que a gente vê um elemento chave para a missão continuar: o suporte. Nenhum missionário é uma ilha, né? E a história de Paulo em Corinto mostra isso de um jeito brilhante. E aqui, gente, está um ponto central. O papel de Áquila e Priscila é um verdadeiro modelo para nós. Eles não ofereceram só um teto, um lugar para dormir. Eles ofereceram parceria de vida, de missão. Por trabalharem na mesma coisa, eles deram a Paulo um jeito digno de se sustentar. Mas a comunhão, a parceria na fé, isso foi o verdadeiro alicerce. E esse é um princípio que deveria guiar a vida da igreja. Acolher e apoiar, na prática, é o que sustenta a obra de Deus no mundo. E o suporte não parou por aí, não. Um ponto de virada mesmo acontece quando chegam seus companheiros, Silas e Timóteo. E eles não vêm de mãos vazias. Eles trazem um apoio financeiro vital, enviado por outra igreja, a da Macedônia. Isso muda o jogo. Então olha só como as coisas se desenrolam. Primeiro, Paulo está ali, dividindo o tempo dele entre fazer tendas e pregar aos sábados. Aí chega o sustento financeiro da Macedônia. E o resultado? A missão é intensificada. Paulo agora pode se dedicar em tempo integral, com força total, à proclamação da palavra. Isso mostra na prática como o apoio da igreja libera o missionário para focar 100% no seu chamado. Mas é claro, né? Onde o evangelho avança, a oposição se levanta. É quase uma lei da física espiritual. Conforme a pregação de Paulo ganhava tração, o conflito se tornou inevitável e a tensão na história só aumentava. E é importante a gente entender uma coisa aqui. A resistência não era pessoal contra a figura de Paulo. A questão era teológica. O ponto central do conflito era a mensagem que ele pregava, que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Era isso que causava todo o alvoroço. E aqui acontece um momento de decisão, um divisor de águas. Diante da rejeição do seu próprio povo lá na sinagoga, Paulo toma uma atitude drástica, até simbólica. Ele redireciona o foco da missão dele, virando a chave para os gentios, para os não-judeus. Mas, gente, logo depois desse momento que parecia uma ruptura, uma derrota, acontece uma coisa simplesmente surpreendente. Crispo, o próprio chefe da sinagoga, crê no evangelho, junto com toda a família dele. Imagina a cena. Que reviravolta! Com certeza foi um golpe duro na oposição e uma prova clara do jeito inesperado de Deus agir. Mesmo com esse sucesso, a pressão devia ser gigantesca. Paulo já tinha encarado a dureza de coração em Atenas e agora estava vendo a mesma coisa em Corinto, vinda do seu próprio povo. Ele provavelmente estava ali no seu limite, se perguntando se devia ou não continuar naquela cidade tão hostil. Tenta se colocar no lugar dele por um instante. A oposição é feroz, o ambiente é tenso. A pergunta natural seria: será que já deu o que tinha que dar aqui? Não seria mais sábio, mais seguro ir embora? É nesse exato momento de dúvida, no ponto mais baixo, que vem a intervenção divina. Numa visão, o próprio Senhor Jesus fala com Paulo, e a mensagem é triplamente poderosa. Primeiro, não tenha medo, uma ordem para trocar o medo pela fé. Segundo, eu estou com você, a promessa da presença que protege. E terceiro, porque tenho muito povo nesta cidade, a garantia soberana de que o trabalho não seria em vão, de que haveria uma colheita. E qual foi o resultado direto desse encorajamento do céu? 18 meses, 1 ano e meio. Paulo fica em Corinto, ensinando a palavra de Deus com uma coragem totalmente renovada. Uma coragem baseada não em circunstâncias favoráveis, mas na promessa do seu Senhor. Então tá,
Mas e aí? Como é que essa história de quase 2000 anos atrás se conecta com a gente hoje? Vamos tirar daqui alguns pontos cruciais que essa passagem nos ensina. Primeiro, aprendemos com Áquila, Priscila e com a Igreja da Macedônia que a igreja tem um papel vital de acolher e prover para a obra missionária. Segundo, a nossa responsabilidade é ser fiel na proclamação. Os resultados, como a gente viu na conversão de Crispo, pertencem ao Espírito Santo. E por fim, somos chamados a falar com determinação, confiando não na nossa força, mas na promessa de que o Senhor está conosco. A nossa fidelidade em pregar a Cristo é o meio que o Espírito Santo usa para revelar os seus eleitos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, bem direta. A ordem que foi dada a Paulo ecoa para nós hoje. Fala e não te cales. Diante disso, a pergunta que fica é: o que, hoje, nos impede de fazer esse apelo urgente para que o mundo se reconcilie com Deus por meio de Cristo? Que medos é que nos silenciam? A história de Corinto nos desafia a confiar na promessa, a obedecer ao chamado e simplesmente a proclamar.